Fala galerinha do Segundo Super, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que você esteja em isolamento social, cuidando de você, da sua família nesse momento turbulento que a gente está passando, né? Queria dizer para vocês que nós estamos trabalhando, vamos estar produzindo vídeos, né? Colocando para vocês, orientando certinho, módulo a módulo, passando a tarefa. Então fica tranquilo que a gente vai vencer, nós vamos passar, superar todas essas dificuldades que nós estamos tendo aí, tá bom? Com certeza, se Deus quiser, no final vai dar tudo certo. Vamos pensar positivo e se depender da gente, nós vamos trabalhar muito aqui por vocês, produzindo os vídeos e organizando tudo para você, tá bom? Se você recordar certinho, a última aula que nós trabalhamos em sala foi a parte de estequiometria envolvendo reações consecutivas, viu gente? E aqui queria dar continuidade, tá? Então, só lembrando que eu estou na apostila 13, então o módulo 37, né, da página 222, correto? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estequiometria envolvendo excesso de reagente. Essa parte importante que cai bastante em vestibular também, tá bom? Bom, quando se fala em estequiometria envolvendo excesso, o que a gente tem que lembrar, né? Gente, como é que é o diagnóstico que a gente faz? A gente lê um exercício, como é que a gente percebe que esse exercício, na verdade, ele está falando de excesso? Eu vou ter que resolver utilizando técnica de excesso, né? Quando você lê um exercício e ele fornecer quantidade de 2 ou mais reagentes, cuidado, alguém pode estar em excesso. Esse é o lance, né? Então você está lendo lá, o cara reagiu 20 gramas de sódio com 30 gramas de cloro. Opa, ele forneceu a quantidade de 2 reagentes. Essas duas quantidades podem ser em gramas, pode ser em mol, pode ser em molécula, pode ser em qualquer coisa, né? E aí quando ele fornece isso pra gente, a gente tem que ficar com o pé atrás. O que a gente tem que fazer primeiramente? Identificar quem está em excesso. Por quê? Porque o excesso, ele não participa da reação. O excesso, ele tem que ser tirado do cálculo, né? Ou a gente tira e usa o que realmente reagiu, ou a gente usa o outro cara que não vai estar em excesso. Sempre um só vai estar em excesso. O outro cara que não vai estar em excesso, que a gente vai chamar de reagente limitante. Viu, gente? Nós vamos mostrar isso certinho nos exercícios para vocês. Correto? Para continuar o nosso cálculo e eventualmente calcular a quantidade de um produto, por exemplo. Tá bom? Muito bem. Então, o que você vai ter que fazer? Determinar com uma regrinha de 3. Eu vou te ensinar aqui super facinho. Você vai determinar quem está em excesso e vai usar o reagente limitante para continuar o seu cálculo. Tá bom, galera? Beleza? Vamos treinar a fazer isso então? Vamos lá? Então eu começo aí com o exercício que está lá na sua apostila, né? Na página 222, dá uma olhadinha lá, que é da VUNESP. Olha só o que a VUNESP fala, ó. São colocados para reagir entre si as massas de 1 grama, olha só, de sódio metálico e 1 grama de cloro gasoso. Perceba que ele forneceu quantidade, gente, ó, de 2 reagentes. Tá vendo? Ó, então alguém pode estar em excesso. Pode ser que não esteja em excesso, né? Que a gente fala de quantidades estequiométricas. Pode ser, mas a gente tem que testar. Tá? Ele fala aqui, ó, considerando que o único produto formado é o NaCl, determine o reagente em excesso e a massa do excesso. Então ele quer saber quem está em excesso e quanto que tem de excesso, né? Gente, como eu falei, o esquema de estequiometria é o mesmo que a gente vem aprendendo normal nas aulas, né? Primeiro sempre montar a reaçãozinha balanceada, correto? Então eu já trago para você aqui a reação balanceada. Ó, o sódio reagindo com o cloro, que é o Cl2, que é o gás cloro, produzindo NaCl do jeito que ele falou, tá? Lembra que a gente faz a proporçãozinha molar? Como eu percebi que é massa-massa, e você está entendendo essa linguagem, porque nós trabalhamos bastante isso com você, eu vou transformar em massa molar dos dois lados ali, correto? Bom, então vamos lá, transformando aqui, ó, o sódio, a massa dele é 23, ele forneceu, faço 2 vezes 23, porque são 2 mols, tá vendo aqui, ó? E aqui 71, correto? Que é a massa do cloro, 35,5 vezes 2. Então o que você vai fazer? Você vai escolher alguém, um dos 2 reagentes e jogar e analisar, certo? Geralmente a gente costuma escolher aquele que a conta é mais fácil para a gente fazer, tá? Mas quando não tiver jeito, a gente vai ter que multiplicar em cruz mesmo. Escolhi aqui 1 grama de cloro e coloquei um X no Na. Esse X vai falar para a gente quanto que efetivamente reage de sódio, o que realmente reage, correto? Eu fiz a continha, deu 0,648 gramas de sódio, é o que reage. Portanto, a gente já percebe que o sódio está em excesso. Você fala, mas por quê, professor? Ué, ele colocou 1 grama de sódio, né? Se ele colocou 1 grama aqui, ó, de sódio, significa que desse 1 grama, 0,648 gramas reagiram, correto? Então, eu já percebo que ele está em excesso. Então, você fala, e se eu tivesse jogado 1 grama do lado do sódio e calculado o X do lado do cloro, né? Tudo bem, você pode fazer isso.
é que a hora que você calcular aqui, a massa de cloro ela vai dar maior se você colocar o X aqui. Agora ele colocou só 1 grama, então ele não vai estar em excesso. Tá? Então o que eu recomendo? Joga de um lado, calcula. Se você calcular o X de um dos lados dos reagentes e acontecer isso, ó, a massa que você calcular for menor do que a massa que ele colocou, significa que ele colocou a mais. Então esse cara está em excesso. Entendeu? Então eu recomendo assim, joga de um lado. Se acontecer isso, beleza, já matou. Se você jogar o X do outro lado, por exemplo, se você tivesse jogado 1 aqui e o X desse lado aqui, né, e calculado o X, a massa do X aqui daria maior. E aí o que você faz? Você fala, não, mas ele colocou só 1 grama, então esse não está em excesso. Então você pode testar dos dois lados. Você vai perceber que um dos lados, a massa que você vai calcular vai estar menor do que ele colocou a mais. Portanto, esse cara realmente está em excesso. Então é assim que você faz, uma regrinha de 3 simplesinha, sem estresse. Tudo bem? Beleza? Tranquilo então. Então você fala, beleza, então eu posso calcular essa massa de excesso? Posso. Pego 1 grama menos o que realmente reagiu. Então nós temos um excesso lá de 0,352 gramas de sódio. Essa seria a resposta para a Unesp aí. Tá bom, galera? Vamos fazer mais para treinar? Simbora? Olha só, pode-se dizer que o reagente limitante numa reação química é aquele que está... Então, o limitante é o que não está em excesso. Se ele não está em excesso, obviamente ele está em falta, correto? Então, a resposta é a letra A desse 2. Lembrando que esses exercícios, esses 3 iniciais que eu estou fazendo, é da tua apostila de aplicação, tá? Pra você sentir uma segurança aí que nós estamos juntinho. Beleza, galera? Olha só no exercício 3. Considerando-se a reação, então ele coloca a reação para nós e diz o seguinte, fornecendo-se as massas molares de toda a galerinha, né? Ele fala assim, ó, se reagirmos 17 gramas de AgNO3, ó, gente, com 17 gramas de Ki, de novo ele forneceu quantidade de quantos reagentes, galera? De 2, tá vendo? Alguém pode estar em excesso, tá? Então vai falar, o que acontece? Consumo total dos reagentes, os 2 reagentes, nesse caso aqui total seria que não haveria excesso, né? Aí ele fala excesso, né? Coloca algumas massas e especifica os reagentes aqui. Vamos tentar calcular? Vamos fazer o mesmo esquema, vamos lá? Ó, coloquei para você então a reação, correto? Vou calcular a massa molar dos dois lados. Peguei a prata, mais o nitrogênio, mais o oxigênio vezes 3 aqui, ó, tá? E calculei a massa molar. Mesma coisa para o iodeto de potássio, ó, o Ki. Peguei a massa do potássio e do iodeto, né? E já coloquei aqui para você certinho. Deu 170 para o AgNO3, 166 para o Ki. Coisa que a gente está acostumado a fazer já, né, na estequiometria convencional. Então o que eu faço agora? Escolho um e jogo. Tá vendo 170 gramas lá? Então eu vou escolher o 17 do lado do AgNO3, porque a conta vai ficar mais fácil, ó. Aí eu coloquei o X de K. Aí eu fiz a continha. Deu 16,6 gramas de Ki, é o que realmente vai reagir. Gente, mas espera um pouquinho, quanto que ele colocou de Ki? Vamos analisar aqui, ó. Você olhar, 17 gramas de iodeto de potássio, está aqui, ó. Isso significa o quê? Automaticamente, esse cara está em excesso. Ele colocou mais Ki do que realmente reage. Ah, mas eu joguei o 17 aqui, fiz a conta mais complicada e coloquei o X aqui. Tudo bem, tudo bem. A hora que você fizer esse cálculo aqui, ó, esse X aqui, gente, ele vai dar maior que 17. Então, se ele colocou só 17 de AgNO3, ele não vai estar em excesso. Ah, professor, o que eu faço? Estou com dúvida. Não, fica tranquilo. Joga o X do outro lado, tá? E calcula o X do outro lado. Sempre um dos lados, você vai obter uma massa que vai ser menor do que o que ele colocou. Então, se ele colocou a mais, obviamente, esse cara está em excesso. Tudo bem? Bom, pensando dessa forma, a gente pode calcular essa massa de excesso, né? Então, eu peguei lá o 17, ó, e subtraí do 16,6, correto, galerinha? E aí achei a massa de 0,4 gramas de excesso de iodeto de potássio, que é o Ki. Com isso, a gente marca a letrinha C, correto? Então é isso. Monta a estequiometria normal, joga um deles, faz a regra de 3, né? Quando você obtiver do lado a massa menor do que ele colocou a mais. Horas, está em excesso. Lembrando aqui nesse exercício, se o Ki está em excesso, quem que é o reagente limitante? É o AgNO3. Correto, galera? Que é o cara que não está em excesso. A gente chama de de reagente limitante. Tudo bem? Muito bem, vamos fazer mais exercício, vamos treinar. A amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação, deu uma reação grandona aqui. Se 112 gramas de óxido de cálcio e 224 gramas de cloreto de amônio foram misturados, então a quantidade máxima em gramas de amônia produzida será... Ó, agora ele está perguntando a quantidade de amônia, que é o produto.
tá, gente? Então esse aqui é um dos mais clássicos. Ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, galera, só lembrando que esse exercício aqui é um exercício extra que eu estou colocando aqui para você, tá bom? Não está na tua sequência de atividades aí da tua apostila. É um extra para a gente treinar mais ainda. Então ele perguntou a quantidade de produto. Então o que eu tenho que fazer? Achar quem está em excesso, ignorar quem está em excesso, até porque o excesso ele não participa da reação, correto? E utilizar o reagente limitante para eu terminar o meu cálculo estequiométrico. Normal, você faz normal, como a gente já sabe fazer. Só que a gente não pega o excesso. Por quê? Porque o excesso não participa da reação. Tá bom? Vamos tentar fazer isso? Então eu reescrevi a reação certinho aqui para você e coloquei aqui, ó, massa molar do CaO, 40 mais 16, 56. Calculei aqui do NH4Cl, que deu 53, 2 mols vezes 2. Aí eu peguei lá 112 gramas de óxido de cálcio, ó, que ele falou, joguei. Coloquei X aqui. Sabe quanto que deu X? 212 gramas de NH4Cl, que é o que vai reagir de NH4Cl, tá vendo, gente? Ó. Só que quanto que ele colocou de NH4Cl, que é o cloreto de amônio? 224. Então, se você pegar 224, ele colocou a mais do que realmente reage. Isso significa o quê? Que esse cara com certeza está em excesso, gente, o NH4Cl. Ó. Tanto é que se você pegar 224 menos 212, você tem 12 gramas de excesso de NH4Cl. Correto? Então, o que você vai fazer agora? Agora que é importante, ó, que você tem que ficar ligadinho. Ó. Então, o NH4Cl está em excesso? Está. Então, o que eu faço? Eu venho e ignoro ele. Entendeu? Você fala, professor, mas eu poderia usar ele? Até que poderia. Você poderia usar 212, que é o que realmente reage. Mas para evitar problema, não uso o excesso, uso o limitante. Ó, para calcular a quantidade de amônia, eu vou usar, olha lá, ó, o CaO, que é o limitante, tá vendo? Então eu faço aqui com CaO e coloco um Y ali, ó. A massa da amônia é 17, nós temos aqui 2 mols, 2 vezes 17, tá vendo? E eu coloco o Y para a gente calcular a quantidade de amônia usando o reagente limitante. Tá vendo? Então eu não uso o excesso para eu não correr risco, porque o excesso não participa da reação. Isso que é importante você entender nessa aula nossa aqui. Tá bom? Então fazendo a continha aqui, ó, eu acho que o Y dá 68 gramas de amônia, que é o que é produzido, né? Usei o limitante certinho, a resposta é a letrinha A. Tá bom? Olha só, o NESP. Considera a reação em fase gasosa, colocou a reação da amônia. Fazendo-se reagir 4 litros de nitrogênio com 9 litros de hidrogênio, em condições de pressão e temperatura constantes, pode-se afirmar que... Gente, aqui tem mais um detalhe para eu te mostrar. Perceba que ele não falou as condições, correto? Não falou CNTP, não falou condições ambientes, não falou absolutamente nada. O que significa isso? Significa que eu tenho que usar a lei volumétrica de Gay-Lussac. Lembra que nós trabalhamos? Né? Quando todos os participantes estão, né, da reação estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, nesse caso ele fala constantes, eu posso dizer o seguinte... Eu monto a reação e falo que um volume de nitrogênio, que é um mol aqui, ó, dá para 3 volumes de hidrogênio. Lembra disso? Né? Veja, a gente só pode usar essa relação volumétrica, que é a de Gay-Lussac, quando as condições de pressão e temperatura forem as mesmas. Tá bom? Então a gente faz tranquilo. Vamos escolher um ó, vou escolher onde a conta é mais fácil. Onde a conta é mais fácil? Eu vou pegar o 9. Se eu colocar o 9 debaixo do 3 aqui, ó, foi 3 vezes a mais. Vamos tentar? Joguei o 9, olha só, coloquei o X debaixo do nitrogênio. Calculei, fiz a continha. Quanto que deu? Deu 3 litros de nitrogênio, é o que reage. Mas quanto que foi colocado de nitrogênio, gente? Olha só, 4 litros. Tá vendo? Se ele colocou 4 litros, significa que o nitrogênio está em excesso. Correto? E é por isso que a gente marca a letrinha B. Então, resumindo tudo para você, o que eu tentei te passar aqui, ó? Independentemente dele fornecer em gramas, em mol, em litros, o que você faz? Você monta a reação, monta certinho a regra de 3 e analisa. O teu X, a hora que ele der menor do que a quantidade que ele colocou, se ele colocou a mais lá no texto do exercício, significa que aquele cara está em excesso. Ignora ele, usa o outro cara, que é o reagente limitante, para continuar o teu cálculo e determinar a quantidade de produto. Tá bom, gente? Esse recadinho que eu queria passar para vocês, tá bom? Ó, eu trago aqui, ó, na apostila 13, então, modo 37... A paginazinha é 224, eu selecionei esses exercícios com muito carinho para vocês resolverem lá para mim, tá bom? Tenta fazer isso lá, usa todas essas ferramentas, essas técnicas que eu te passei, tá bom? Vai dar tudo certo, fiquem calmos, né? Fiquem em casa, quietinho aí, a gente vai fornecendo esses vídeos, a gente vai estudando juntos aí, e se Deus quiser a gente vai vencer esse momento complicadinho que a gente está passando aí, tá bom? Tudo de bom, um grande beijo, até o próximo vídeo, gente. Valeu!